Os donos da bola. Oferecimento Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master. KTO.com, onde a diversão acontece. E Redmac, construção, reforma e decoração. Boa tarde, amigos, donos da bola RS desta quarta-feira, entrando no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. E o debate é este: o Inter está vivo ou não está vivo? O Inter aumentou as suas dificuldades de ir à próxima fase da Libertadores ou ficou ainda mais complicado? É o que a gente vai debater no programa de hoje, que tem enquete interativa na aba Comunidades. Agradecendo a você que nos acompanha na TV Bandeirantes no Rio Grande do Sul, na live do YouTube e na rádio Bandeirantes FM 94.9. Obrigado a você que circula por Porto Alegre, Grande Porto Alegre, interior do estado ou no aplicativo da Rádio Bandeirantes, nos dando o prestígio da sua audiência. Na aba Comunidades da live do YouTube, a gente pergunta de quem foi a culpa da derrota do Inter na Argentina. River 2, Internacional 1, River de virada. Cudê, Eduardo Cudê, o técnico, pelas trocas. Jogadores sem ânimo, sem vibração, a preparação física ou uma quarta alternativa. Não há culpa. O resultado foi absolutamente normal. A gente tem o JB de Buenos Aires para nos trazer principalmente o ambiente pós-derrota do Inter no Monumental de Nunes, mas temos agora o Fabiano Baldasso. O River venceu de virada o Inter. Senhor Fabiano Baldasso. O Inter volta vivo, Meneghetti. Volta vivo, a gente acredita, porque é o Internacional. Mas as circunstâncias do jogo de ontem precisam ser analisadas porque cometemos muitos erros. Muitos erros. O Inter ontem mostrou no primeiro tempo que tinha condição de estabelecer um enfrentamento com o River. Olha, a primeira etapa o River chegou espaçadamente, o Inter coibiu de alguma forma, o Inter teve algum predomínio no meio-campo, chegou e teve as melhores oportunidades através do Valência, terminou vencendo por 1-0. A única coisa que eu contestava do primeiro tempo do Inter é uma coisa que a gente via desde os 5 primeiros minutos de jogo, que era o lado esquerdo defensivo do Inter com o René muito exposto, sem ninguém para dobrar a marcação, os caras chegavam com 3 ali, mas tá bem, o Inter estava vencendo. E o Cudê tinha méritos nisso. Mas aí vem o segundo tempo e o senhor Eduardo Cudê começa com o seu show de horrores. Todo mundo sabia que o River Plate avançaria as linhas e faria uma pressão imensa, perdendo por 1-0 nos primeiros minutos da segunda etapa. E fez. Teve 3 chances de gol, o goleiro Rocher, monstruoso, fechou o gol. Só que o Inter não passava mais do meio campo. E aí a gente gritava, Cudê, mexe no time, mexe no time. E veja bem, tem muita gente que pedia para começar com o Maurício. Eu também acho que o Cudê escalou errado. Mas ali eu entenderia uma atitude de contenção para fechar um pouco mais. Porra, eu tenho no banco o Bruno Henrique, que é um jogador com capacidade, talhado para isso. Ele me coloca o Campanharo. O Campanharo, que não tem a menor condição de vestir a camisa do Inter. E eu tenho que ouvir na coletiva a balela de que ele não tinha ritmo de jogo. Vem cá, o Bruno Henrique jogou 45 minutos contra o Cuiabá. E outra, se eu tô levando um jogador que não pode entrar aos 25 do segundo tempo para jogar 20 minutos, não coloca no banco, deixa em Porto Alegre numa maca recebendo massagem. Mas não terminou aí o show de horrores do Cudê. O Cudê, em determinado momento, começa com o seu ornitorrinco tático, com a sua gororoba. O Rômulo, que ele tinha arquivado da função de volante para virar reserva da lateral direita, ele bota onde? De volante. O Igor Gomes, que ele tinha arquivado de reserva da lateral direita para virar zagueiro, ele põe onde? Na lateral direita. E outra, o Cudê matou o Alan Patrick, colocando o Jogadito no ataque de um lado do campo. Melhor jogador do Internacional teve a sua função assassinada por Eduardo Cudê nesse esquema dele. As escolhas por Wanderson e Depena, inqualificáveis em todo 2023, não há mais nenhuma justificativa para entrar em campo. E a última, esse problema da lateral esquerda, tem uma imagem de TV que mostra o René no começo do jogo dizendo para o Cudê, olha, as minhas costas, as minhas costas. Isso com 5 minutos de jogo do primeiro tempo se sabia. O Cudê não fez nada o jogo inteiro e nós perdemos o jogo por ali. O senhor Eduardo Cudê assina a derrota de ontem. E digo mais, ele fez de tudo para o Inter voltar morto. Mas graças a Deus o goleiro Rocher não deixou. Bom, eu vou arrancar aqui divergindo do Baldasso. E não estou dizendo que o Baldasso não tem equilíbrio na avaliação dele, eu vou só tentar eu ter um equilíbrio na minha avaliação, como eu tenho tido para avaliar o Cudê, que eu já disse aqui, que eu acho que tem virtudes e tem defeitos. Ah, mas todos são assim. Sim, eu acho que os defeitos dele são bem sérios, mas o defeito dele
ele vai se manifestar ou não ao longo prazo, que é a ciclotimia de temperamento que ele tem. Mas o Kudê conseguiu impregnar o time do Inter ontem, e a gente viu isso no primeiro tempo, de um aspecto competitivo. E isso é elogiável. Eu já não via isso no Internacional do Mano Menezes e todos vocês sabem que eu acho que o movimento que a direção do Inter fez foi esdrúxulo, inesperado e equivocado. Eu acho que o Internacional deveria manter o Mano Menezes como técnico, mas o Inter ontem, no primeiro tempo, competiu. Onde é que eu concordo com o Baldasso dentro disso que eu chamo de uma avaliação equilibrada? Eu não entendi as trocas do Kudê. Eu acho que ele mexeu mal. Ele mexeu mal especialmente ao colocar o Pedro Henrique, por exemplo, somente aos 42 do segundo tempo. Ele mexeu mal em apostar no Campanharo e não no Bruno Henrique, que é um jogador de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de camisa pesada do Corinthians, do Palmeiras, de marcar Cristiano Ronaldo lá no futebol árabe. Então, um jogador ambientado a esse tipo de exigência. E, além disso, tem muito mais qualidade que o Campanharo. Ora, começa o segundo tempo, o Rocher fez 3 defesas excepcionais. E aquilo que eu dizia, que, por exemplo, o Grêmio não precisava do Rocher e que ele poderia ser titular no Inter se fosse contratado, eu errei. O Rocher é um goleiro extra classe. O que se viu dele ontem é algo absolutamente admirável. De grandes goleiros que nós tivemos aqui no futebol gaúcho. Que goleiro! Ora, o Kudê está olhando isso. Ele fez 3 milagres. Troca! Não espera os caras marcarem o gol. Ele esperou. Ele foi trocar de forma equivocada há 21 minutos e mexeu mal. Devia ter tirado o Wanderson, que estava inerte, e ter colocado o Pedro Henrique. Ora, se o Arangues não aguenta mais, ele mexeu no Arangues aos 28, que tire e coloque o Bruno Henrique. E não trocar um atacante por um volante. A troca do Bustos pelo Igor Gomes, acho natural, estava com amarelo. Eu até acho que o Igor Gomes faz uma temporada melhor. Então o Kudê tem méritos no primeiro tempo e tem equívocos na segunda etapa, meu caro Ribeiro. Bom, em primeiro lugar, tá, vamos lá, o Inter volta vivo, volta. Ah, o Inter pode classificar? Pode, né? Num jogo, muita coisa pode acontecer, e o River é mais time que o Inter, mas ainda assim, né, é tanto detalhe que pode acontecer. Acho que existe a possibilidade do empate, da vitória e da derrota no jogo, então. O Internacional, portanto, tem, meu caro Daniel, a possibilidade de reverter. Mas seria algo, né, fora da curva. Eu analiso o jogo por um outro espectro. Se observarem bem, nós estamos hipervalorizando o primeiro tempo do Internacional, tá? E acho que superestimando o que aconteceu no segundo tempo. Em primeiro lugar, o Internacional teve 2 chegadas ao gol do adversário no jogo inteiro. O jogo inteiro. Que foi a bicicleta, nós passamos agora há pouco, a bicicleta do Ener Valencia e o gol do Ener Valencia. As 2 jogadas de bola levantaram na área. E só. Então o Internacional não teve equilíbrio e não teve poder ofensivo. Em nenhum momento do jogo. Em segundo lugar, o River já tinha sido melhor que o Inter no primeiro tempo, mas jogou mal, na minha opinião, para a sorte do Inter. E no segundo tempo, o Internacional facilitou a vida do River Plate, porque a diferença entre as 2 equipes não é aquela. O River era para ter goleado, uma goleada acachapante o Internacional no segundo tempo, não o fez porque tem goleiro, realmente fez a diferença, mas também porque o Inter permitiu que isso acontecesse. Eu acho que não é nenhuma coisa e outra. Só que esse diagnóstico que eu estou fazendo, Meneghetti, ele não dá nenhuma esperança, né? Porque aí eu já volto na alternativa. Aconteceu um resultado normal. Eu também acho. Absolutamente normal. Não teve assim... Ganhou o melhor time. Ganhou o time que joga mais. Que é melhor. Entendeu? E que, para sorte do Inter, ainda volta com esperança. Só tem um erro na tua avaliação, já vou ouvir o Daniel Oliveira, depois do JB, lá em Buenos Aires. Só tem um erro na tua avaliação, Ribeiro. Quando tu diz que o River jogou mal no primeiro tempo. É que daí tu não vê nenhum mérito no Inter, entendeu? Não, aí tu não tá vendo nenhum mérito no Internacional. Tá o Internacional fez um primeiro tempo competitivo. Vou colocar essa vírgula. É verdade. O River também jogou mal por mérito do Inter. Isso, Tá bem? Beleza. Só que não houve equilíbrio dos setores. Aquilo que foi proposto pelo Kudê de chegar, marcar, atacar, isso não aconteceu. O gol do Inter foi absolutamente casual. Essa é a verdade. Não é casual. Mas aí o do River é um gol de um erro do jogador do zagueiro do Inter. Aí não, Ribeiro. Mas olha o volume de chances que o River criou. Foi lá, sofreu a falta. Foi uma bola parada. Se impôs dentro da... mas aí quando o Internacional, o Grêmio toma um gol de cabeça, é falha do adversário. Aí quando faz o gol de cabeça é circunstancial. Aí eu não vou concordar contigo. Aí
também não. Também Aí também não. Daniel Oliveira. Não, eu concordo com o que o Ribeiro falou, Eu algumas concordo com o bom questões dia do dele, Baldassi. que ele deu hoje de manhã também. Eu estou concordando com E olha lá. um ponto específico de cada um nas avaliações. Eu acho que o River realmente não foi o time que a gente está acostumado a ver jogar no primeiro tempo, muito por mérito do jogo de marcação do Inter. O Inter fez um primeiro tempo, olha, diante do cenário, e não é exagero dizer que foi impecável nesse aspecto. O River foi um time que não chegou como chegou no segundo tempo. O River foi mais River no segundo tempo do que no primeiro tempo, e isso se deve ao mérito do Internacional. Concordo que o Inter também atacou pouco. É natural. O que preocupa é que no segundo tempo o Internacional não atacou. Erros do Kudê aconteceram, mas nada na trajetória do Internacional me dá a entender que com o Maurício, com o Pedro Henrique, a coisa seria diferente. Até agora não foi. Alguns deles jogaram contra o Cuiabá e o Internacional no segundo tempo não foi bem. E nós estamos falando de um jogo em que a exigência é muito maior. Então poderia ser pior, mas o Inter vem vivo pelo goleiro. Mas eu não vou colocar tudo na conta do Kudê, não. O Kudê é consequência de um planejamento equivocado. Totalmente equivocado. Aliás, o planejamento do Internacional foi uma maravilha. O Inter pagou por um jogador para devolver o jogador para o clube que ele jogava. Isso é espetacular. Vamos a Buenos Aires, enviado especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, desde domingo, acompanhando a movimentação de River e em especial de Internacional. Primeiro, além da tua opinião, JB, eu queria que nos relatasse, nos reportasse aqui o que tu viu de ambiente após o jogo lá no Monumental de Nunes. Boa tarde, João Batista Filho. Tudo bem, boa tarde, Meneghetti, boa tarde para todo mundo. Eu começo exatamente por essa parte. O pensamento é o seguinte: o Inter enfrentou o River, o Inter foi melhor do que o esperado, mas o Inter tem um sério problema físico, que cai aos 15 do segundo tempo. E é preciso manter a forma de jogar por mais tempo. Kudê relatou aqui, na conversa com os repórteres, que ele teve apenas 4 sessões de treinamento em cidade. E agora, no sábado, vai, primeiro, colocar um time reserva para dar ritmo, minuto para Pedro Henrique, Maurício, Bruno Henrique, jogadores que o Inter sabe que pode contar e que são melhores do que os que estão jogando, mas que ainda não tem minutagem depois das lesões. E segundo, dar ao time titular sessões mais altas de treinamento para que em uma semana consiga melhorar o preparo físico e não morrer mais aos 15 do segundo tempo. Mas no geral, todos os jogadores falaram: o Inter jogou bem no primeiro, caiu no segundo, mas volta vivo para Porto Alegre. Frase do goleiro Rocher que achei impactante: a série está aberta, a série está aberta. Tá, eu sei que o Baldassi está escrito lá, agora eu quero que tu opine, tu estava lá no ambiente do jogo, como é que tu viu o Internacional, qual é a tua avaliação, João Batista? A minha avaliação é a seguinte, Meneghetti, foi muito melhor do que eu imaginava. Tu estivesse aqui no estádio recentemente, os caras são completamente malucos, nós brasileiros somos amadores perto deles. Eu sei que alguém vai dizer: mas aqui a festa não é permitida no Brasil. Eu respeito tudo isso, mas foi uma pressão, foi um negócio ensurdecedor, e eu achei que vários jogadores do Inter iriam penar essa pressão, iriam sentir essa pressão. O Inter, eu posso dizer em loco, não sentiu. O Inter não se intimidou, o Inter foi e enfrentou o River Plate. O Inter perdeu na bola, o Inter perdeu no físico do segundo tempo, e eu concordo com o Baldassi, o Kudê que melhorou a forma de jogar, e era interessante algumas questões, tipo o Arangues, o Inter perdeu a bola e o Arangues mandando os caras atacar e fazer pressão lá em cima, que é uma coisa que eu tenho certeza que o torcedor adora. Só que o mesmo Inter, na segunda etapa, coloca um Campanharo de ponta direita, o Depena demora muito para sair, o Wanderson demora muito para sair, o Mercado entregou o gol e falhou em gol em vários outros momentos. E aí as trocas que, além de demoradas, não é concebível o Pedro Henrique entrar no momento que entrou. E aí sim, para mim, vai na conta do Kudê, Meneghetti. A sociedade cudetista porto-alegrense está sofrendo um abalo aí na sua reabertura das portas aqui na capital. Dá tempo para se recuperar. Não, dá, tudo bem. Dá, é só tirar o Kudê agora e resolve tudo de novo. Baldasso, vem de novo, Baldassinho. Gente, pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer. Agora vem a narrativa da questão física. Parem com isso. Não há mais problema físico nenhum no Internacional. O Flávio de Oliveira já resolveu o problema físico, a não ser que agora que escantearam ele esteja piorando de novo. Gente, o Internacional correu o jogo todo. Não foi problema físico. Foi antes.
Esse problema está resolvido. Os jogadores do Internacional correram até o final do jogo. Não vamos colocar essa narrativa como verdadeira, porque não é. O Internacional ontem foi amassado, encurralado, encaixotado no segundo tempo pelos erros do treinador. E outra, seu Ribeiro Neto, o senhor está enganado. Tenho direito à sua opinião, mas eu o direito de achar que o senhor está enganado. O Internacional do primeiro tempo ontem fez enfrentamento e foi melhor que o River. As melhores chances de gol, mesmo que poucas, foram do Internacional no primeiro tempo. O River Plate não passou do meio-campo dos 20 aos 35 minutos do primeiro tempo ontem. E é por isso que eu estou reclamando. Porque se o Inter tivesse sido amassado por um time melhor o jogo todo e eu visse que não há possibilidade, eu não estaria reclamando. Eu vi ontem no primeiro tempo o Internacional que consegue fazer o enfrentamento e vi um treinador que desmoronou tudo na segunda etapa por conta das suas escolhas e da falta de escolhas. Não teve nada de problema físico, não. Não vamos deixar essa narrativa entrar como verdadeira, porque ela não é. O Meneghete, então quer dizer que o Nacho não cabeceou a bola quase na pequena área. 5 minutos de jogo. Quer dizer que o Beltrán chutou e o Cudê fez uma baita defesa. O Rocher não aconteceu. E o De La Cruz não entrou completamente livre na pequena área, aliás, numa profundidade que o River sempre teve o jogo inteiro, e que errou o chute bizonhamente, quase na cara do goleiro. A melhor chance de gol do primeiro tempo ontem, além do gol do Inter, foi a bicicleta do Valência. Tá, claro. Então, assim, ó, é uma questão de olhar o jogo. O Baldassi olhou um jogo e eu olhei outro. Eu acho o seguinte, eu vou colocar aqui, hoje eu estou divergindo do Baldassi em quase tudo, tá? Então, mas já estou divergindo onde ele está, ele tinha que estar aqui. Quero o Baldassi aqui do meu lado para brigar com ele aqui. Já começa por isso. Ou então em Buenos Aires, lá com o Jairo Vink, o Brito, a Munique, trabalhando lá no Monumental de Nunes. Tinha uma turma lá em Não, o Baldassi mandou 444 correspondentes para... Um negócio impressionante. Bom, por isso que ele tem os números que ele tem. Olha só, vou discordar do Baldassi. O Inter foi melhor que ele, Inter. E o Inter fez o Internacional no primeiro tempo, fez um enfrentamento organizado. O Inter estava bem distribuído em campo, time maduro, chamou a atenção isso, foi um time consciente. O River, não sei se o Ribeiro está ensinando isso, não amassou. O River, eu acho que teve uma leve superioridade, embalado pela torcida. Mas o jogo, a característica... O lance do De La Cruz, que é um baita jogador, ele não errou bizonhamente, ele errou porque o mercado chegou nele. Se ele é um pouquinho mais lento, ele faz o gol. Isso, o mercado é um zagueiro lento. Então, assim, o lance do Beltrán, o Internacional tem agora um goleiro confiável. Então tem os méritos do Internacional que jogou. Ribeiro, lá não é fácil, Ribeiro. O Internacional jogou como time grande no primeiro tempo. Beleza. No primeiro tempo. Fez um enfrentamento quase igual ao River. Posso fazer uma pergunta, Pode fazer. Quando é que o Inter vai jogar o futebol que tem 90 minutos? Não, tá bem. Essa narrativa de 30 minutos, primeiro tempo, isso aí... Tu não acha que isso diz muito a respeito do grupo do Internacional? Eu acho assim que esse negócio físico... Sabe que me parece que há uma reunião seguinte, da direção do Inter, vamos montar a lista das justificativas. Aí um chega e diz o seguinte: olha, presidente, eu acho que temos problema no grupo. Não, vamos botar como item 11. Preparação física, o sol escaldante, mas hoje está chovendo, que eu não acho o que pneu macro. do carro está furado e nunca se fala a respeito do grupo do Internacional. E aí é o mérito do Cudê. O Internacional contra o Monumental de Nunes fez mais do que ele tem capacidade de fazer. Eu acho que no primeiro tempo. A preparação física, Danielzinho, não é macro, ela é personalizada. Eu acho que alguns jogadores estão sofrendo mais fisicamente do que os outros. O Internacional não cansa mais, Ribeiro. Wanderson, o Arangues... Não, mas o Arangues a gente sabe que tá voltando, né? Faz um tempo, mas não resiste, tá? Então, assim, são jogadores que fisicamente se esgotam rapidamente. Vamos colocar o Eduardo Cudê, o Pedro Oliveira está lá na Central Band do Esporte, nos traz o técnico do Inter. Tudo bem, Pedro Oliveira? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E o Eduardo Cudê deixou muito claro que o Inter está vivo na competição. O JB há pouco trouxe a palavra de Sérgio Rocher de que a série está aberta. O Eduardo Cudê acredita que o Inter, em casa, jogando com a sua torcida, pode de fato conseguir uma classificação para as quartas de final da Libertadores. Ainda assim, ele aproveitou para criticar a antiga gestão, dizendo que se tivesse tudo certo, ele não estaria como técnico do Internacional hoje. Vamos ouvir Eduardo Cudê, técnico colorado. Ao minuto 60 se vê um time que intenta jogar, que está bem, que está fresco. E bueno, depois
nos cuesta, sobre todo habiendo jugado hace 3 días, con un hombre menos, pero bueno, acho que vamos a llegar bien a segundo jogo, son 180 minutos, estamos un gol. Pegamos un time donde tenía muchos problemas para realizar finalización, tenía muchos problemas para hacer gol, tenía muchos problemas físicos, por eso fueron a buscarme. Si no, no estaría acá. Y bueno, lo que falei, o tempo de trabalho precisa, mas tem compromisso muito rápido e tem que trabalhar e confiar. Confiar que vamos fazer um grande jogo à volta e que podemos fazer 2 gols. Muito bem. Bom, vamos seguir no nosso debate aqui. Ô Baldasso, eu não gostei desta espinafrada que o Kudê deu no Mano Menezes. Acho que poderia, parece até que ele mandou, né, um WhatsApp pro Mano quando chegou, para saber como estavam as coisas, aí vai publicamente para se justificar numa derrota e critica o passado. Não achei bacana, viu, Baldasso? Não é bacana. O Kudê tem coisas para se preocupar. O Kudê tem tanta coisa para modificar do Internacional na volta. O Kudê, em 2 ou 3 entrevistas coletivas, já espinafrou o Mano, espinafrou o Rodrigo Caetano, espinafrou o Atlético Mineiro. Cara, isso é muito cansativo, velho. O Kudê tem um baita de um desafio e até agora está tomando decisões equivocadas. Ontem, para mim, foi muito grave o que ele fez. Nós temos um jogo de volta agora, Meneghetti, em que há possibilidade, por conta da camisa do Inter e tal, e o primeiro tempo de ontem mostra que o Inter pode fazer um enfrentamento. Eu não achei o River Plate tudo isso, é melhor que o Inter, tem vantagem, tem, mas dá. Então, assim, o Kudê tem 1 semana para estabelecer as escolhas certas, para botar o Alan Patrick no lugar dele, para parar de apostar em jogadores que há 1 ano não dão resultado, como o Wanderson e o Depena, para pensar bem nas possibilidades de substituição durante o jogo, para saber que o River Plate vai de novo atacar muito em cima do René, que ele vai ter que dobrar uma marcação, fazer uma cobertura. Ele tem desafios imensos. Se ele está preocupado com essas coisas, em dar respostas, em espinafrar, em transferir responsabilidade para os outros, aí nós estamos ferrados, cara. Aí realmente nós estamos ferrados. Isso é uma prática meio Homer Simpson, né? De a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser a culpa. Não pode ser assim, gente. Tu assume uma posição, aí tem dificuldades que são inerentes ao cargo, né? E aí começa a olhar para trás, né? Olhar pelo retrovisor. Não, o para-brisa ele é maior que o retrovisor por isso. Tem que olhar para frente. Eu tô aqui porque estava tudo errado, estava uma bagunça, estava isso, estava aquilo. Não, né? E aí quando ele faz isso, ele está criticando inclusive a direção do Inter, que deixou chegar nesse ponto. De vários problemas, de finalização, de ordem física, de ordem de elenco. Está criticando a direção, que deu respaldo para o Mano Menezes durante mais de 1 ano. Então, não é legal isso aí, entendeu? Entra, assume, e todo mundo que assume uma posição, assume com coisas boas para tocar e com dificuldades. É do jogo isso. Aí o Kudê, na minha opinião, tem que ter um pouco mais de maturidade. Diga lá, Daniel. O mundo dos treinadores está assim, tal. O Mano Menezes também andou criticando o treinador aí. Então, não, mas ele criticou o treinador do Palmeiras por outra coisa, não? Mas também critico. Já tivemos aí vários treinadores criticando. Os caras não estão se respeitando mais como se respeitavam antes. O Thiago Nunes, por exemplo, soltou críticas pro Grêmio e tal. Pois é. Agora, em cima da consideração do Baldasso, que elogiou o primeiro tempo do Internacional, o Alan Patrick jogou fora de posição no primeiro tempo. Não foi por isso que o Internacional perdeu, eu insisto. Se passa pano demais em relação à qualidade do grupo do Inter e se foca muito no trabalho do treinador. Gente, não dá para desconsiderar que o Internacional evoluiu. O Inter evoluiu no primeiro tempo contra o Cuiabá e no primeiro tempo contra o River. É pouco, precisa de mais, mas esse Inter até pouco tempo não jogava absolutamente nada. Eu queria botar o JB nessa conversa aí, a gente viu o Kudê falando, e ele deu a entender na coletiva que ele vai preservar jogadores no jogo contra o Corinthians, sábado, 6h30 no Beira-Rio. Mas tu acredita em mudança de time? Eu, por exemplo, defendo. Entrada do Pedro Henrique no lugar do Wanderson para o próximo jogo, tem mais intensidade, que sabe fazer marcação alta com mais qualificação. Entrada do Maurício no lugar do Depena, ou tu acredita em repetição, JB? Olha, para a próxima terça-feira, eu acredito em repetição. Eu creio que vai ser o mesmo time, ou pelo menos muito próximo disso. Mas a um médio prazo, eu tenho convicção de que o Maurício vai ser um meia pela direita, um meia na vaga do Depena. Muito embora, se a gente lembrar, a saída do Kudê tem muito a ver com uma declaração que ele deu, e a gente lembrava isso aqui ontem no estádio, uma declaração dizendo que Maurício não era jogador de primeira divisão. E todo mundo ficou assim, mas como assim? E depois na tradução a gente foi entender que aqui na Argentina, eles falam que jogadores que são da base,
Eles não são ainda... O Maurício, na época, né, era um jogador recém-saído da base. Ele tratava o Maurício como um garoto da base que estava subindo. Isso hoje já não é mais assim, ele já está num outro nível. Porém, todo mundo aqui tem meio que uma convicção de que quando o Maurício estiver bem fisicamente, ele entra na vaga do Depena. A minha dúvida é, para o próximo meio de semana, acho improvável, acho difícil. Eu penso que ele vai dar ritmo para o Pedro Henrique, para o Maurício, para o Bruno Henrique e usar essas peças mais tempo no segundo tempo do jogo do Beira-Rio, Meneghetti. Ribeiro, eu acho que ele tem que mudar o time. E eu acho que ele tem que aproveitar, eu acho que o time do Inter para terça-feira começa a ser escalado, o jogo de terça-feira começa sábado às 6h30. É possível. Ele tem que dar minutagem para Bruno Henrique, ele tem que dar minutagem para Maurício, ele tem que dar minutagem para Pedro Henrique, não sei qual é a condição do Gabriel, sei que o Gabriel para terça-feira para jogar, se não é impossível, é muito mais do que improvável, mas ele tem que fazer isso para aumentar, né, o seu casting de elenco que ele pode escalar. Mas tem uma coisa que vai mudar do jogo de lá para o jogo de cá, e isso é em razão do resultado. O Internacional vai ter que ser muito mais propositivo, Maricate. E para ser propositivo, ele tem que mudar a sua postura dentro de campo. E provavelmente, para isso, ele tenha que muito mais pensar em como ele desempenhou. Cuidado, eu tenho que ter um certo cuidado para falar isso, porque pode não parecer bem. Quero que me entenda. O Inter contra o Cuiabá, ele foi muito elogiado porque ele conseguiu ocupar espaços do terceiro terço de campo. Tá bom, Roger Machado. Com variações significativas. É óbvio que o River Plate é outro time, é outra qualidade. Mas a mecânica tem que ser parecida, porque o Internacional está perdendo o jogo. Ele vai ter que propor, ele vai ter mais a bola. Óbvio, o River Plate provavelmente possa abdicar de um meio-campista como o Nacho e ficar com o Solares desde o início do jogo. Para quê? Para ter contra-ataque, velocidade, aproveitar esse espaço. Então, é um outro cenário de jogo. E é aí que nós temos que ver se é possível mudar peças de acordo com essas características. Interessante essa tua consideração em relação ao River, porque até ontem, se não me falha a memória, era um time superestimado, né? Não, é um time muito bom, cara. Mas o time do River é muito bom, não é superestimado. E ficou provado o que ele fez no segundo tempo. Tu critica tanto, foi lá e fez um primeiro tempo. Mas eu estou elogiando o Inter. Estou elogiando o Inter. Não joga pra torcida. Não joga pra torcida, porque eu disse que se o Inter perdesse por 1-0, o Inter voltaria vivo. Perdeu por 2-1, tá vivíssimo. E eu me coloco no outro lado. Se fosse o primeiro jogo no Beira-Rio, Inter 2, River 1, o que os caras iam dizer na Argentina lá? Não, vamos lotar o Monumental de Nunes e dá para se classificar. Vale a mesma coisa para o Internacional. Boa, Daniel. Tô contigo nessa. Fala, Baldasso. Vale, Daniel, vale. E não há dúvida nenhuma. É reversível e toda a torcida do Inter vai acreditar nisso. Só que eu não posso desconsiderar as circunstâncias do jogo. Eu não posso desconsiderar o gostinho que eu senti de algo melhor quando eu vi um primeiro tempo de enfrentamento do Internacional. E outra, sobre essa mecânica que o Ribeiro Neto está tergiversando aí, não vai funcionar a mecânica com o meu melhor jogador, um dos melhores meias do Brasil, jogadito como auxiliar de centroavante. Não vai funcionar com o Wanderson descompromissado, que há um ano não joga nada. Com o Depena, que não acerta um passe desde outubro do ano passado. Não vai funcionar com o René isolado contra o River Plate, que tem uma triangulação de caras em cima de um jogador só, que é o lateral esquerdo do Internacional. Essa mecânica vai funcionar se o senhor Cudê ver o óbvio. Só isso. Ele só precisa ver o óbvio. O Campanharo não pode vestir a camisa do Inter. Se tem que entrar um cara que seja meio 5 e meio 8, tem que ser o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique não tem total condição, então não põe no banco. Para funcionar a mecânica, ele vai ter que fazer o óbvio. Eu concordo contigo em relação à entrada do Campanharo, algumas escolhas do Cudê no time. Isso aí tá perfeito. Eu não vou isentar a responsabilidade do Cudê. Só que o Inter, sem as modificações, já estava jogando mal o segundo tempo. Esse é que é o detalhe. O Inter voltou para o intervalo com o resultado na mão e com uma postura que bagunçou com o jogo. Não foi só o fato que o Cudê optou pelas escolhas ruins. O Inter já estava com dificuldades no segundo tempo em cima disso. Por quê? Porque o Internacional enfrentou um time melhor do que ele. Tem que reconhecer a capacidade do River. Parece que é o Inter que perdeu o jogo, cara. Daqui a pouco a gente fala mais de Internacional e River Plate, Inter e Corinthians. Vamos projetar esses dois jogos, escalações. Agora eu vou falar um pouco do Grêmio. Ô Pedro, de novo, começou a novela Kahneman. Todo ano tem a novela Kahneman.
Todo ano tem a novela Kahneman. Como é que essa novela começa, Pedro Oliveira? Essa novela começa, Meneghetti, porque ele já pode assinar um pré-contrato. Então começam a surgir alguns rumores de times que têm interesse no Kahneman. E a imprensa argentina fala do Independiente, que o Independiente de Avejaneda tem bastante interesse em contar com Walter Kahneman já a partir de agora, não a partir da próxima temporada e sim a partir do mês de agosto. Detalhe, ele tem uma multa contratual que, se algum time o quiser contratar, precisa bancar para o tricolor gaúcho $800 mil. Então, pode assinar pré-contrato, mas caso queira agora, Kahneman deve pagar $800 mil para o Grêmio. O Independiente da Argentina está interessado, pelo menos pela imprensa da Argentina. Ô Daniel, o Kahneman hoje é fundamental para o sistema defensivo do Grêmio? Eu acho que é. Eu ainda vejo muita qualidade no Kahneman, embora eu questione os constantes cartões que ele vem recebendo, né? E eu tenho uma ideia que talvez ela possa ser equivocada, mas tudo bem, a gente está aqui num debate que esse esquema com 3 zagueiros, ao liberar o Kahneman, ele acaba sendo prejudicial a ele. Embora o Grêmio até tenha feito gols com retomada de bola do Kahneman mais à frente. É que o Kahneman é o seguinte, ó, já vou te passar, Ribeiro, o Kahneman tá no esquema de 3 zagueiros com o Reinaldo, né? O Renato libera o Reinaldo para somar a linha do meio campo e o Kahneman, eu acho, fica um pouco sobrecarregado por 2 circunstâncias. Esta, que ele acaba tendo que cobrir o Reinaldo, e o fato de que o Carbajo não se encontrou, joga ali no melhor momento da questão de marcação. E aí sobrecarrega o Kahneman. Eu concordo contigo, Meneghete. Só que tem o seguinte, o bom momento, a volta do Kahneman, né? A volta do monstro Kahneman, ele coincide com o esquema de 3 zagueiros. Não, eu discordo. É isso. Tu pode discordar, só deixa eu terminar de falar. Quantas vezes, quando tem que mudar o esquema, quem é que o Renato tira, Meneghete? Ele tira o Kahneman. Não, mas aí tem a questão Mas ele tira o Kahneman, porque geralmente o Kahneman tem tá com o cartão amarelo. É o ônus e o bônus. Não, mas aí... Porque o mudou ônus, a tese, viu? Esse é o... Mudou a tese agora. Quando a gente veio com a argumentação do cartão amarelo, ele já foi... um fato, Ribeiro. Mas não é, mas aqui... Quando chega no intervalo, o Kahneman já tem amarelo. Tu sabe por que o Busto saiu ontem? Porque tomou o cartão amarelo. Tá bem. Mas é. Disse pro Baldassi, que o Baldassi saiu enlouquecido. Olha aqui, ó. Gente, o Kahneman, ele é um cara de caça, tá? O seu melhor é isso aí. Com 3 zagueiros, isso se eleva, o potencial se eleva, porque ele fica mais liberado, porque ele não tem que se preocupar tanto com a cobertura e tal, porque são 3 zagueiros. E aí o seu futebol aparece mais. Esse é o bônus. O ônus é que ele ainda é um jogador que tem alguns problemas com o tempo da bola. Então ele recebe muito cartão por causa disso, né? É o time da bola. Então, esse que tem que ser considerado no desempenho do Kahneman. Agora, que ele tem que ficar no Grêmio, eu acho que já provou que sim. Né? Baldasso. Isso é muito engraçado. Que ele tem que ficar no Grêmio, acho que já provou que sim. Vindo de Ribeiro Neto, que no final do ano passado dava discursos que o Kahneman era descartável para o Grêmio e que seria um absurdo renovar o seu contrato. Olha, eis a incoerência. E digo para vocês o seguinte, a pergunta que tem que se fazer agora é a seguinte: quanto custa para trazer um zagueiro igual o Kahneman? É caro, né? Talvez até impossível. O Kahneman ainda é fundamental ao Grêmio. Tem tomado muito cartão, uma ou outra vez compromete, mas é disparadamente o melhor zagueiro do Grêmio, um dos melhores da função no futebol brasileiro. Fiquei com uma desconfiança de que o comentário do Fabiano Baldasso é uma crítica para ti, Ribeiro Neto. Fiquei assim, desconfiado, entendeu? Eu só quero dizer o seguinte, que o bom de um programa de debate, quando a gente tem permissão para falar, às vezes é difícil, a gente consegue isso, puxa a vida. A gente consegue tirar a narrativa, que ela é simplesmente uma narrativa para instigar, para ser polêmica. Mas tu falou isso mesmo, Ribeiro, eu me lembro. Aí que tá, tu também está equivocado. Tu falou isso. O que eu falei, e aí eu vou pedir que o comandante se lembre. Tu vai te dar mal, eu acho. Eu disse, o Kahneman estava batendo já teve que pedir ajuda num salário X. É ou não é? Ele queria ganhar igual ao Jeromel. Tu colocou em dúvida se o Kahneman voltaria a jogar futebol Exatamente. com frequência. E eu vou dizer, não fui só eu que colocou isso, o Grêmio colocou. Tá. Tanto que condicionou a sua renovação a uma diminuição de salário. O que está na pauta é a tua opinião, não é o Grêmio. Vamos ouvir o JB sobre o Kahneman, por favor. É a tua opinião. JB de Buenos Aires, fala sobre o Kahneman. Meneghete, ontem quando... Eu confesso que ontem o Diogo Rossi está de prova. Eu ouvi esse zum aqui, mandei para ele, para o Caliel, e disse, olha, os caras aqui da Argentina estão dizendo que o Independiente que é ele, e na verdade parece que o técnico do Independiente pediu o jogador e disse, cara, tem um Kahneman lá, pode assinar pré-contrato, pode sair.
Mas, na verdade, Meneghetti, é o bingo do Grêmio, né? Porque sempre aparece uma proposta que não se concretiza pro Ferreira e sempre quando começa a encerrar o contrato do Kahneman aparece alguma coisa de especulação, voando e tudo mais. Mas a grande verdade é o Kahneman ganha hoje, de começo de conversa no Grêmio, $100 mil de arrancada, que é um salário que eles não pagam, não independente pelo menos, para zagueiro aqui na Argentina. Eu não estou preocupado com isso. E acho que a direção do Grêmio tem que agir com sabedoria e dizer o seguinte: Kahneman, tu tem 32 anos, tá jogando muito essa temporada, é verdade, mas a outra tu não jogou e as outras 3 não. Vamos esperar até mais pra frente, eu te prometo que a gente vai sentar e conversar se tu estiver jogando o que tu tá jogando agora. Mas não precisa se antecipar, não precisa voltar o salário de 1 milhão e 100, ele, o Jeromel custava, o Jeromel ainda, porque renovou automaticamente, custavam anteriormente. Acho que o Grêmio pode ter calma. É óbvio que tem que querer ficar com o Kahneman, mas não precisa de desespero, porque é o bingo do Grêmio, é o bingo. A proposta que nunca chega ou que nunca se concretiza pelo Ferreira, e o Kahneman vai ter alguma especulação de mercado para tentar forçar alguma coisa. Ô Pedro Oliveira, vamos falar sobre esse lance do René aí, a falha no gol aí, ele se manifestou. Pois é, o René falou com a imprensa na zona mista depois da derrota do Internacional e acabou comentando sobre o gol do River Plate, onde ele tenta um bote de carrinho, acaba não conseguindo e o Solari marca o primeiro gol da equipe argentina. Vamos ouvir René sobre o gol e também projetando a partida da volta. Foi um lance rápido, eu tinha um cara na minha frente, né? E eu vi que tinha um cara passando nas minhas costas, que veio do meio, né? E aí o que eu tinha que fazer era tentar cortar aquela bola. Se eu não cortasse, eu teria que correr atrás e eu também não chegaria. Então a decisão foi tentar cortar o passe. Infelizmente não consegui cortar e acabou saindo o gol, mas acredito que fizemos um bom primeiro tempo. Se conseguimos manter esse ritmo do primeiro tempo no jogo da volta, acredito que temos totais condições de reverter esse placar. Tomada de decisão errada do René. Porque a bola era um pouco aberta, ela era uma bola por dentro, pelo meio. Se ele acompanha o jogador, se ele faz a opção por acompanhar o jogador, talvez ele pudesse chegar a tempo de bloquear a conclusão. Então, a tomada de decisão que foi errada quando ele tentou a interceptação do passe, em vez de acompanhar o jogador. René, tudo bem, já é um veterano, o jogador é mais jovem, Solari, tem velocidade, mas ele poderia, até ele chegar na bola, daria tempo, acho, o René encostar nele e fazer o bloqueio. Muito bem. Bom, voltando à questão do jogo do Internacional contra o Corinthians, que o Cudê deve preservar. Quem é que está apostando, JB, que fica de fora? Um time completamente reserva? Talvez não, né? Um time misto, como é que tu está pensando que o Cudê vai montar essa equipe? Tá sem áudio, JB. Tá sem áudio, JB. Tá sem áudio. É aqui, Meneghetti. A primeira questão, Meneghetti, é a seguinte: o Cudê, ele diz que teve apenas 4 sessões fortes de treinamento nesse tempo todo. E a todo momento, a entrevista até fica meio repetitiva, porque ele diz assim: olha, nós precisamos de tempo, mas não temos tempo. Enfim, não tem muito o que fazer, né? Só que agora ele tem uma brecha. Por quê? Como vai colocar reservas contra o Corinthians, a tendência é que ele use jogadores como Pedro Henrique, como Maurício, como o Bruno Henrique e Igor Gomes na direita, quem sabe um Nico Hernandes na zaga para preservar o mercado que já não é mais garoto. A lateral esquerda é uma dúvida, porque o Tauan Lara, que foi muito mal contra o Cuiabá, nem desembarcou aqui na Argentina, ele foi cortado da relação, mas o Cudê vai preservar jogadores. Mas, acima de tudo, ele terá a quarta, na verdade a quinta, hoje tem treino, tá? O Inter desembarca, almoça no CT e já treina, mas vai ter a quinta, a sexta, o domingo e a segunda-feira para fazer treinamentos, para melhorar a parte física do time que vai jogar na terça-feira. É principalmente essa questão que eu acho que vai acontecer, e por isso eu estou colocando uma equipe muito alternativa, se não toda ela, contra o Corinthians no sábado. Acerta o Cudê em preservar, Baldasso? Acerta. Nós temos o jogo do ano na terça-feira, não tem jeito. Eu até acho que o Corinthians é capaz de dar uma preservadinha, embora tenha usado o time misto ontem na Sul-Americana. O Inter tem que dar minutagem àqueles que precisam, como o Maurício, o Bruno Henrique e o Pedro Henrique, e tem que preservar o time. Cara, terça-feira é o ano que está em jogo, gente. Campeonato Brasileiro, o Internacional tem só que sair dessa condição medíocre que está, não vai conseguir coisa muito maior que isso, e se conseguir não vai ser o título, que é o que interessa, é a Libertadores, que tem a possibilidade de conseguir algo maior. Terça-feira é o jogo do ano, o jogo contra o Corinthians interessa menos, lamentavelmente. Eu também acho que acerta, e já disse isso no momento em que o Renato também estava nessa preservação de brasileiro para encarar o Cruzeiro, por exemplo, em mata-mata, e o Bahia depois, também acho. Mas eu só quero ponderar o seguinte:
O Internacional tem que entender que a sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro não é confortável. 8 pontos acima do Z4 e isso se perde em 2 rodadas para entrar na zona da confusão que é antes da zona do Z4. Então o Inter tem que cuidar com isso, tem que pontuar, tem que tentar vencer o jogo, mas eu concordo com o que o Baldasso está dizendo. Concordo se a estratégia for essa. Preservar o máximo possível para ter todo o time com gás, dar minutagem a quem não tem jogado, mas o Inter não pode simplesmente abrir mão do jogo contra o Corinthians. Eu tenho uma dúvida, JB, pode esclarecer. O River joga esse fim de semana ou também descansa? Porque eles tinham... O River Plate já foi campeão argentino. Não, é que eles tinham um confronto contra o Boca pela Supercopa, foi né? adiado. Foi adiado. Então eles vão estar descansados. Deixa eu fazer um relato que eu julgo interessante aqui, tá? A imprensa argentina toda quis saber do Demichelis por que o Solari não começou jogando. E o Demichelis olhou para eles assim: quem vocês acham que eu tenho que tirar para colocar o Demichelis? Detalhe, o Demichelis não, o Solari. O Solari é um atacante argentino que estava no Tajeres, foi pro Colo-Colo, deu um trabalho danado contra o Inter na Sul-Americana do ano passado e eles compram o cara por 5 milhões de dólares. E esse cara, o Solari, estava no banco de reservas. Aí ele faz a troca, tira o Enzo, que era um primeiro volante, bota o Solari, vai com tudo pro ataque, só que a dúvida dos caras é Nacho Fernandes ou Solari. E a imprensa estava espumando aqui, dizendo assim, por que não começa sempre com o Solari? Mas eles tiveram um banco também, né, Meneghetti? Isso traduz muito, tá, Meneghetti? A diferença de debate. O que a gente está debatendo e entende que seria talvez o mais correto para o momento em relação ao time do Inter, porque eles debatem sobre o time do River Plate lá. Eles estão debatendo o Solari, que a gente vai debater o Pedro Henrique, né? Quem mais? O Bruno Henrique até bom jogador, acho que o Bruno Henrique é diferente. O Maurício, que é um jogador que tem qualidade, mas né, alterna, um eletrocardiograma. Isso também diz muito, né? Desse confronto. Fala, Baldasso! Mas assim, Daniel, me corrijam, por favor, se eu estiver enganado, mas eu andei vendo esses tempos que o orçamento anual do River Plate tem valores muito próximos ao orçamento anual do Internacional. Por que o time deles é tão melhor? Isso é competência, né? Mas tem um trabalho estruturado que vem de anos, né? Não é um trabalho de agora, é um trabalho estruturado que vem de anos. Por isso que eu acho que o River Plate apenas aumentou o seu favoritismo, porque é um time mais ambientado a esses jogos eliminatórios fora de casa. O River Plate, nos últimos anos, por exemplo, disputou 3 finais de Libertadores, ganhou 2. Perdeu aquela pro Flamengo lá no Peru, gols aos 42, aos 44 do segundo tempo, estava ganhando. Então tem um trabalho consolidado que passou pela mudança de um técnico que ficou lá 7, 8 anos, entrou o Demichelis, fez os seus ajustes, alguns jogadores trocaram, outros retornaram, mas tem um time estruturado. E acho que também tem um trabalho de base melhor, né? Tu vai tocar num ponto... Não. Tu vai tocar num ponto... Quantos jogadores do River... mas, Baldasso, mas quem fez esse trabalho de base... Quem fez esse trabalho de base é o teu amigo. Trabalho de base do senhor Gustavo Grossi lá foi na época que o River estava na Série B. E outra coisa, tá? Nós pintamos ele como um gênio revolucionário no River Plate. Tenho vários amigos argentinos torcedores do River e recebo relatos. Ninguém sabe quem é Gustavo Grossi lá. Não, mas aí é desinformação dos teus amigos, senhor, me desculpar. Mas a gente não vai ter tempo de debater isso hoje. Mas o Beltrán, por exemplo, é um achado dele. Né? O De La Cruz, ele que puxou. Então, assim, porque ele tem 2 momentos do Grossi no River Plate, né? Tem um momento em que ele trabalha efetivamente na base, num trabalho que é parecido em termos de posição com esse do Inter, e depois ele gruda no Galhardo. Nos últimos 2 anos ele gruda no Galhardo. E aí acaba participando da montagem do time. Muito bem. Pedro, vamos falar do goleiro do Grêmio, o Breno. Tá de malas prontas ou ainda não? Tá de malas prontas sim, Meneghetti, até porque um indicativo da saída do Breno é a chegada de um novo goleiro. Trata-se de Kaique, ele que tem 1,98 m, jogava no Ipiranga, o Grêmio está o comprando R$500 mil por 50% do seu passe. Ele tem 26 anos, goleiro que estava no Ipiranga e agora chega em Porto Alegre para ser o reserva imediato de Gabriel Grando. Com a chegada de Kaique, uma iminente saída de Breno. Até porque o empresário do jogador vai se reunir com a direção do Grêmio ainda hoje na Arena e um time da 2ª divisão da Itália está bem interessado, o Bari. O Bari quer contratar o Breno e a tendência é que, de fato, ele saia, o Breno não seja mais goleiro do Grêmio. Daniel, eu entendo que o Grêmio precise vender jogadores, né? Sei que o Breno hoje é um goleiro reserva, é um ativo importante do clube. Agora, se for vendido,
Quem vai ser o reserva do Grêmio? Vai ser um jogador absolutamente inexperiente, né? Mas que agradou muito o técnico Renato, né, Meneghetti? Eu me lembro daquele jogo do Grêmio contra o Ipiranga que o Renato chegou a conversar com ele ali, surgiu até uma especulação de um interesse no Kaique, o interesse no PK na época, que era o lateral do Ipiranga, né? Cara, nós estamos falando de um goleiro que hoje não tem espaço no Grêmio, né? É um goleiro campeão olímpico, como reserva, né? Mas fez parte mas do grupo do Brasil. ele não conseguiu ser depois o que se esperava. Ele foi ficando para trás, perdendo espaço, o Adriel surgiu, e aí é melhor para ele. Ele está aqui sem jogar, vai brigar por posição fora. Hoje, né, Meneghetti? É isso, né? Sim. Sim. O Grêmio, ele fez o possível, diante das suas limitações financeiras, tentou rechear o grupo, né, com algumas alternativas. Vamos orar, né? Vamos rezar para que algum deles dê caldo. Isso significa que criticando a janela do Grêmio, isso? Não. Eu estou sendo realista, tá? Eu sei que o Grêmio tem dificuldades financeiras, só que eu tenho dito para vocês que não contratou ninguém para o time titular. E, portanto, tem que rezar que alguma dessas... Tomara. Luan será titular do Grêmio. Estou torcendo para isso, Meneghetti. Não sei se está torcendo. Fala, Daniel. Não. O Ribeiro insiste nessa questão, mas acho que esse movimento aí é um indicativo de que havia essa possibilidade do Gabriel Grando ser negociado. Agora, eu acredito que não, né? Sim. Agora ele é o titular, né? E o Kaique... Não, ele é o titular, Ribeiro, mas é que o Grêmio acreditava que receberia 2 propostas. Tu acha? Pelo Gabriel Grando e pelo Breno. Muito bem, a gente vai para o intervalo e na live do YouTube o Pedro Oliveira conversa com todos vocês. Sério, eu converso mesmo aqui na live do YouTube, 23 mil pessoas, deixem o like que é muito importante, deixa eu ver quantos likes tem por aqui. Tem que deixar o like, são 2 mil likes, 23 mil pessoas, a gente pode chegar pelo menos nos 5 mil likes, né? 5 mil likes, fortalece aqui o canal do Donos da Bola, também te inscreve no canal, que é muito importante, que a gente lê alguns comentários por aqui durante o nosso intervalo. Um abraço para o Edenilson, que está fazendo 41 anos, diz o Duarte, um abraço para o Edenilson. O pessoal tentando me fazer cair aqui, não sei o que pinto, não vai cair. Não vou falar, Júlio, não vou falar. Cadê a Michele? Michele tá de folga. Felipe, Nil. Um abraço pro Nil, canal do Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto modelado no canal do YouTube. Kaique vai afundar, diz o Henrique Ferreira. Pois é, eu gosto da contratação do Kaique, acho ele um bom jogador para ser reserva do Grêmio. Legal. Tudo bem, Gabi Dias? Tudo bem. Que beleza. Uma festa no seu rádio. Um abraço para o Chico da Lomba do Pinheiro, diz o Santos. Um abraço para ele. Inter não tem mais problema físico, agora é de qualidade mesmo, diz o parceiro André Polinar. Um abraço. Ener Valencia, 5 jogos, nenhuma vitória. Mas marcou gol em jogo importante. Ô Paulinho, me ajuda. Me ajuda, Paulinho. Quantos gols tem o Luizito Soares nessa Libertadores? Tu não estava respondendo a minha pergunta. Um abraço pro Diogo Rossi. Vem cá, Diogo. Vem cá. Aqui, vem cá. Vou responder aqui. Muito vermelha essa pergunta. Tu não respondeu a minha pergunta, tá? Vamos ver se o Diogo responde a minha pergunta. Diogo, vem cá. Tu vai responder uma pergunta aqui pro nosso telespectador. Quantos gols tem o Luizito Soares na Libertadores? Nenhum, né? Quantos gols tem o Valencia? Não respondeu a nossa pergunta, mas tudo bem. O Valencia não tem nenhum Grenal, tá aí? Tá, aí ganha o Soares, então. Estão empatados. Pedro é nosso, talvez. O Nil, fracasso do Inter. Pode ser, o Nil, fracasso do Inter. Grêmio passa do Flamengo, diz o Samuca. Eu acho que passa também. Inter passa do River, Grêmio passa do Flamengo, todo mundo feliz aqui no Rio Grande do Sul. Vai dar Inter, diz o Paulo. Não vou ler teu sobrenome, tá? Porque é pra cair. Mas é o Paulo. Não vou falar. Última. Rossi é nosso, diz o Flávio. Aquele abraço. Vai pro ar o resultado final da nossa enquete interativa na live do YouTube, aba Comunidades.
de quem foi a culpa da derrota do Internacional na Argentina, River 2-1 ontem à noite. O técnico Eduardo Cudê pelas trocas, mais da metade, 54%. Os jogadores, sem ânimo, sem vibração, 9%. A preparação física, 6%. Não há culpa, o resultado foi normal, 31%, quase um terço. Cudê está pagando a conta pelo River 2, Internacional 1. A gente volta hoje, às 7 da noite, com o nosso Donos da Bola na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes FM 94.9. E o Internacional conseguindo fazer um gol no começo, pode desmanchar essa vantagem argentina. Eu estou feliz pelo meu time, que ontem, né, com um time misto, conseguiu arrancar uma vitória do News Old Boys lá na Arena, na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, 2-1 de virada. E vai jogar aqui no Beira-Rio, sábado às 6h30 contra o Inter. Parece que o Corinthians não está muito focado na Sul-Americana, né? O professor, né, ele tá usando a gurizada do terrão, né? A gurizada lá de Itaquera, da base do Corinthians, 70% do time só gurizada. Ele quer focar no Campeonato Brasileiro, né? Até porque a posição tá mais próxima do Z4, né? Então não dá para descuidar. Valeu, Mota, bom programa. Valeu, Menega, grande abraço, amanhã tem mais Donos da Bola.